Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nessa videoaula nós vamos falar sobre os momentos de primeira ordem, de áreas e linhas. Bom, no primeiro momento nós vamos entender, vamos verificar qual é a definição de momento de primeira ordem, né? E no momento futuro nós vamos estudar quais são as propriedades que regem este momento de primeira ordem. Essas propriedades vão ser fundamentais para podermos determinar a posição do centroide mais facilmente. E também esse conceito de momento de primeira ordem vai ser de grande valia, principalmente na matéria de resistência dos materiais. Bom, além disso, eu já te peço, deixa aqui embaixo o teu joinha, like, também coloque um comentário, inscreva-se e ative o sino das notificações para podermos alavancar aqui os nossos vídeos e atingir o maior número de estudantes. Beleza? Fechado? Bom, então chega de enrolação, vamos embora pro vídeo. Tá preparado, preparada? Então vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Um novo tópico. Momento de primeira ordem em áreas e linhas. A integral XdA é conhecida como o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo Y e é representada por QY. Analogamente, a integral YdA define o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo X e é representada por QX. Desse modo, para áreas, escrevemos. Bom, gente, o que é essa integral, né, de XdA e YdA? Bom, são aquelas integrais que nós vimos na aula passada, né? Caso você não tenha visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você dar uma checada. Então, é essa integral aqui, integral XdA e integral de YdA. Essa daqui é o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo Y, tá? E essa integral é o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo X. Tranquilo? Então, voltando aqui. Olha só, tá? Representando direitinho o momento de primeira ordem em relação ao eixo Y e o momento de primeira ordem em relação ao eixo X. Bom, e por que é assim, né? Tipo, enquanto aqui é Y, aqui é X. Enquanto aqui é X e aqui é Y. Pelo simples fato aqui, ó. Olha só, perceba comigo. Imagine que aqui eu tenho essa área, tá? Uma área em azul, uma certa área A. E aqui eu destaquei um elemento infinitesimal de área ΔA. Beleza? Imagine se a gente tivesse uma força, né? Aqui, nesse sentido, para baixo. E fôssemos calcular o momento dela em relação a esse eixo X aqui, né? Então, precisaríamos dessa força e multiplicar pela distância, né? No caso, é essa distância aqui. Então, o momento de primeira ordem da área A, no caso, em relação ao eixo X, olha só, vamos precisar de uma distância Y. Enquanto que o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo Y, nós vamos precisar de uma certa distância X. Beleza? Essa é a explicação. Então, continuando aqui, ó. Porém, sabemos que QY é igual à integral de XdA, né? Só que o XdA, integral de XdA, também é igual a esse produto aqui, ó. X1 barra vezes A. E de onde vem isso daqui? Vem dessa expressão, dessa equação que também vimos na aula passada. Ó, a integral de XdA é igual a X1 barra vezes A, né? Então, raciocine comigo. Se esse termo é igual a esse, porém, esse termo é igual a esse, então esses dois termos aqui, né, são iguais. Então QY
é igual a x barra vezes a. Então, esse daqui é um outro método para a gente calcular o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo y, tá? Basta multiplicar a coordenada x barra pela área da placa. Agora, com relação ao eixo, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x. Como vimos aqui, né? Ele é igual à integral de y dA. É igual à integral de y dA. Só que integral de y dA é igual a y barra vezes a. E isso também veio dessa expressão aqui, ó, tá? A integral de y vezes dA é igual a y barra vezes a. Então, se esse termo é igual a esse, e se esse termo também é igual a esse, então Qx é igual a y barra vezes a, que é o que eu coloquei aqui. Perfeito? Então, analogamente, para linhas, temos. Vai seguir o mesmo processo, tá? Para linhas, momento de primeira ordem em relação ao eixo y é igual a integral de x dl. E o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é igual a integral de y dl. Da onde veio isso? Também da aula passada. Olha só, no caso do x aqui, né? A integral de x vezes dl é igual a x barra vezes l. Então, ó, qy é igual a isso, né? E a integral de x dl é igual a x barra vezes l. Se isso é igual a isso e esse termo também é igual a isso, então esses dois são iguais, né? Eu coloquei aqui. Eu repeti o mesmo processo aqui para momento de primeira ordem em relação ao eixo x. Então, prosseguindo, eu trouxe aqui uma observação muito importante. Vamos ler com atenção. Se o centroide de uma figura estiver localizado sobre um eixo de coordenadas, o momento de primeira ordem da figura em relação a esse eixo será nulo. Então, como é que devemos entender isso? Bom, então eu peguei aqui, ó, um exemplozinho desenhado, tá, para facilitar a nossa compreensão. Então, se o centroide de uma figura estiver localizado sobre um eixo de coordenadas, o momento de primeira ordem da figura em relação a esse eixo será nulo. Então, eu peguei um retângulo, dispus ele aqui sobre um plano cartesiano. E o seu centroide está localizado aqui, ó, exatamente sobre o eixo x, tá? Só que, perceba aqui comigo, ó. Você concorda comigo que ele tem duas coordenadas, né? X barra e Y barra. Vamos primeiro ver em relação ao eixo x. Bom, em relação ao eixo x, ele tem alguma coordenada, né? Maior do que 0. Em relação ao eixo y, ele tem alguma coordenada maior ou menor que 0? Não. É igual a 0, né? E se observarmos aqui, ó, pelo que nós acabamos de ver, já que y barra é igual a 0, se substituirmos aqui, ó, nessa expressão, vai ficar 0 vezes a área da placa, né? 0 vezes a área da placa é 0. Então, o momento de primeira ordem dessa placa em relação ao eixo x vai ser igual a 0. Ok? Agora vamos tentar entender a segunda observação. Se o momento de primeira ordem de uma figura em relação a um eixo de coordenadas for nulo, o centroide da figura estará localizado sobre esse eixo. Então, neste caso aqui, o momento de primeira ordem da figura em relação ao eixo y é igual a 0, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, que y é igual a 0. E qual é aquela fórmula que tem o QY? É essa daqui, ó, QY é igual
a x1 barra vezes a área da placa, ok? Vamos substituir. Esse termo é zero. Zero é igual a x1 barra vezes a. Passando o a dividindo, vamos encontrar que o x1 barra ele é igual a zero, né? Então a coordenada x do centroide dessa placa é igual a zero. Então olha só, com isso eu consigo admitir que o centroide vai sempre estar localizado aqui, ó, sobre o eixo y, tá? Então, se o momento de primeira ordem em relação a algum eixo for igual a zero, o centroide sempre vai estar localizado sobre esse eixo. Por quê? Olha só, no centroide, né, ele tem duas coordenadas, a x1 barra e a y1 barra. Beleza, descobrimos que x1 barra é igual a zero. Agora não importa a sua coordenada em y, ele pode ser maior do que zero ou pode ser menor do que zero, mas eu tenho a certeza absoluta que o centroide vai estar disposto sobre esse eixo y, ok? Neste caso, ele estaria localizado mais ou menos aqui, ó, sendo que a sua coordenada em x é zero e a coordenada em y ela é positiva, né? Ela é maior do que zero, ok? Entendido? Isso aqui são conceitos muito importantes, tá? Que vocês vão se deparar aqui, que vocês vão utilizar esses conceitos nesta matéria, tá? E também em outras, como resistência dos materiais. É bastante aplicado isso daqui. Então, vamos continuar. Algumas propriedades do momento de primeira ordem. Quando uma área A ou linha L possui um eixo de simetria, seu momento de primeira ordem em relação a esse eixo é zero e, portanto, seu centroide localiza-se sobre esse eixo. Então vamos tentar entender isso daqui, né? Bom, então se uma figura tem um eixo de simetria, o momento de primeira ordem da figura em relação a esse eixo é igual a zero. Então nesse caso, o QY é igual a zero. E ele fala que se é igual a zero, o centroide está sobre esse eixo, né? Que é uma das observações que acabamos de ver. Então olha só, a fórmula que contém o QY é essa. QY é igual a x1 barra vezes a área da placa. Se esse termo aqui é zero, ó, passo o a dividindo, então o x1 barra é igual a zero. Então o eixo x está aqui, né? E ele vai ter sua coordenada zero. E não importa se a coordenada y vai ser positiva ou negativa. Eu tenho a plena certeza que o centroide vai estar disposto sobre esse eixo y. Agora vamos entender por que quando uma figura é simétrica em relação a um determinado eixo, o seu momento de primeira ordem é igual a zero, tá? Bom, lá nas primeiras aulas aqui sobre centroide, você viu que, por exemplo, em relação ao eixo y, né, para a gente calcular o momento de primeira ordem, ele é um somatório, né? Então se faz a coordenada x do primeiro elemento vezes a área do primeiro elemento, né? Mais a coordenada x do segundo elemento infinitesimal vezes a área do segundo elemento infinitesimal, mais isso aqui vai, né, até a coordenada x do elemento infinitesimal n vezes a sua área, a n. Correto? Então, olha só. Numa figura simétrica, um lado é espelhado, né? Então, para qualquer elemento de área infinitesimal que eu pegar desse lado, sempre vai existir um outro elemento de área infinitesimal que tem a mesma distância do que o inicial, né? Em relação ao eixo y. Nesse caso, vamos calcular o momento de primeira ordem, o momento dessa área em relação a esse eixo aqui, né? Bom, então essa areazinha tem como área um certo A, né?
e a sua coordenada x, né, tem uma certa distância d. Então aqui vai ficar o quê? Já que vamos dizer que aqui, tá, é a origem do eixo x. Então tá para cá é positivo e esse lado aqui é negativo. Já que esse dzinho está para esse lado esquerdo, né, ele vai ser negativo. Então olha só, vai ser menos, vou abrir parênteses aqui, dzinho vezes a, né? E desse outro lado aqui, ó, a coordenada x é d positivo. Então vai ser mais dzinho vezes, né, o azinho. Fazendo esse somatório, você vê que eles têm a mesma intensidade, só que sinais opostos, né? Então vai dar zero. Então é por isso que toda vez que tivermos um elemento, uma figura, que possui um eixo de simetria, o seu momento de primeira ordem em relação a esse eixo sempre vai ser zero. Porque para cada elemento que eu tiver de um lado da figura, sempre vai existir outro do outro lado com a coordenada x com sinal oposto, né? Nesse caso aqui, ó, um era menos, o outro é mais. E com essa diferença de sinal, ao realizar a soma, sempre vai dar um valor zero. Beleza? Entendido? Vamos aqui para uma outra propriedade. Muito interessante, tá? Muito aplicada. Se uma área ou linha tiverem dois ou mais eixos de simetria, seu centroide deverá estar localizado na interseção, ó, na interseção dos eixos, ok? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, ó. Aqui é um triângulo equilátero, que todos os lados têm a mesma medida, né? E, consequentemente, os seus ângulos internos são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, uma bissetriz, quer dizer, uma reta que divide, né, um eixo de simetria, um outro eixo de simetria e um outro eixo. E na interseção desses três eixos de simetria encontra-se o centroide. E aqui no caso de um retângulo a mesma coisa. O retângulo eu tenho esse eixo de simetria, tenho esse, tem esse daqui também, né? Tem esse. Então todos vão concorrer em um único ponto, né? E esse ponto é o centroide, ok? Assim fica muito mais fácil de definir a posição do centroide. Uma observação. Essa propriedade nos permite determinar imediatamente a posição do centroide de áreas ou linhas que possuem o formato de figuras simétricas, tais como círculos, retângulos, triângulos equiláteros, elipses e etc. Bom, gente, era isso que eu queria passar para você. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Então, até mais. Bom, então era isso. Caso você tenha alguma dúvida, mande aqui nos comentários. E também não esqueça de avaliar o vídeo com um joinha like, porque isso ajuda muito a impulsionar os nossos vídeos e atingir o maior número de estudantes. Perfeito? Bom, então, um forte abraço, conta comigo nessa jornada e até a próxima.